Olá, meus queridos, bom dia. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre aposto e vocativo. O que é o aposto? É uma palavra ou expressão que exerce uma função junto ao substantivo, pronome ou oração. Essa função, ela pode explicar, pode especificar, resumir ou indicar algo, mas atenção, o aposto não pode ser formado por adjetivo, apenas por substantivo ou pronome substantivo, que é um pronome que vai exercer a função de um substantivo, ok? Então, o aposto, ele é uma palavra que vai exercer uma função dentro da oração, ok? Para exemplificar, vamos analisar a seguinte oração. Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Então, quem é Santos Dumont? O pai da aviação, tá? Então, essa expressão pai da aviação é um aposto que exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont, tá? Portanto, é um aposto explicativo. Vamos analisar agora uma segunda oração. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Nessa oração, os adjetivos persistente e corajoso, eles vão exercer uma função de predicativo do sujeito, isto é, atribuir uma condição ou uma qualidade ao sujeito. Neste caso, ele não irá funcionar como aposto, ok? Aí houve uma repetição, né? Então, pessoal, assim como na oração 1, ele explica que o Santos Dumont, né? No caso é o pai da aviação, ele está explicando nesse caso, não é isso? Já na oração 2, ele vai apresentar duas características, duas qualidades de Santos Dumont. Nesse caso, na oração 2, não é aposto. O aposto, ele exerce diferentes funções, tá? Oferece diferentes funções em relação a um substantivo, um pronome ou uma oração. Enquanto o vocativo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele refere-se a um chamamento, tá? Aí eu tenho aí os tipos de aposto. Explicativo, que explica ou identifica o termo a qual se refere, né? Tem o exemplo aí, Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1767. Então, eu expliquei quem foi Dom João VI, rei de Portugal. O aposto rei de Portugal, nessa oração, ele explica ou identifica quem foi João VI. O aposto enumerativo, ele enumera, desdobra os elementos contidos em um só termo. Exemplo aí eu tenho, elas só queriam isto, respeito, reconhecimento e dignidade. Nesse aí aposto estou enumerando os quesitos que ela queria, ok? Nessa oração, o aposto respeito, reconhecimento e dignidade enumera e desdobra o que está contido no termo isto, tá? O aposto recapitulativo ou resumidor. A gente utiliza mais a palavra resumidor, tá? Ele resume com um só termo uma série de elementos citados na oração, tá? Exemplos: escritores, pintores, escultores, todos são artistas e representam a realidade. O aposto todos, nessa oração, ele resume em si os três elementos citados anteriormente, ok? O aposto comparativo, ele vai realizar uma comparação implícita, isto é, não direta. Exemplos: crianças, pássaros selvagens, nunca deixam de surpreender. Então, ele está comparando o termo crianças a pássaros selvagens, ok? O aposto de especificação, ele já está, o próprio nome diz, especificando, caracterizando um termo genérico. Minha irmã Carolina, tá? Nesse caso, eu estou especificando que a minha irmã, o nome dela é Carolina, tá ok? Não é qualquer irmã, é a Carolina. Nessa frase, o aposto Carolina especifica
a qual irmã o enunciador está se referindo. Mas não confunda aposto de especificação com adjunto adnominal. Observe a seguinte frase. A prosa de Machado de Assis é bastante irônica. Nesse caso, de Machado de Assis não é um aposto de especificação, mas ele é sim um adjunto adnominal. Isso fica claro quando você substitui a expressão Machado de Assis por machadiana. Exemplo, ó, a prosa machadiana é bastante irônica. Portanto, o adjunto adnominal de Machado de Assis qualifica o substantivo prosa, tá? Aí eu tenho também o aposto da oração. É um comentário sobre o fato expresso na oração ou palavra que sintetiza a oração. Antes da palestra, sentiu as pernas tremerem, indício de seu nervosismo. Então, esse aposto aí, ó, o aposto indício de seu nervosismo é um comentário sobre o fato indicado na oração, ou seja, sentir as pernas tremerem antes da palestra, tá? Então, é um aposto que ele se refere a o que foi falado já na oração. O aposto, normalmente, é separado por vírgulas da palavra ou expressão a que se refere. O aposto enumerativo, ele é separado por 2 pontos da palavra ou expressão a que se refere. Já os elementos do aposto, eles devem ser separados entre si por vírgulas, né? Às vezes pela conjunção i, entre os 2 últimos termos. Vamos ver? Ela só via isto, 2 pontos, tá? Isto o quê? Bicicletas, carros e confusão. Observe que entre bicicletas e carros temos uma vírgula e entre carros e confusão nós temos uma conjunção i, ok? E vocativo, o que é o vocativo? É uma invocação, chamamento, um apelo. É um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração. O vocativo, ele é um chamamento, ele explicita o diálogo com uma ou mais pessoas. Bora ver os exemplos? Ó vida, por que não tenho sorte? Aí ele está se lamentando para a vida. Ó vida, esse aí é um vocativo. A outra, não pense, cara, que me esqueci daquele dia. Esse cara é o meu vocativo, é a pessoa com quem eu estou falando, tá certo? Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Então, eu estou falando com a Lidiane, né? Ela é o meu vocativo, meu chamamento é para ela, estou conversando com ela. Diferença entre aposto e vocativo. O aposto, ele mantém uma relação com um ou mais termos da oração, tá? Ou com toda a oração, no caso do aposto da oração. Portanto, ele é dependente desses termos da oração, né? Chiquinha Gonzaga, vamos ver o exemplo. Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, morreu em 28 de fevereiro de 1935. Então, quem foi Chiquinha Gonzaga? A primeira maestrina brasileira. Eu tenho aí o meu aposto, não é? Explicando quem foi Chiquinha Gonzaga. Então, note que o aposto, né, no caso aí a primeira maestrina, não tem autonomia. Ele depende do termo Chiquinha Gonzaga para fazer sentido. Já o vocativo, ele é um termo independente na oração. Vamos ver aí o exemplo. Carolina. Carolina, estudar é a coisa mais importante da vida. Mas observe aí, ó. Observe que o vocativo Carolina, ele não se relaciona a nenhum termo da oração. Ele é, portanto, independente. Além disso, se eu excluí-lo, a oração continua a fazer sentido. Vamos ver? Estudar é a coisa mais importante na vida.